Como que um homem que enganou seu pai e seu irmão acabou conversando com Deus, vendo a casa dele e teve a bênção e revelação de que ele seria responsável pela criação de uma nação inteira. Essa é a história de Jacó e a região de Betel, a única cidade que possui uma escada que leva diretamente aos céus. Jacó vivia num período turbulento da história de seu povo. Depois de receber a bênção de seu pai Isaque por meios enganosos, tendo se passado pelo irmão primogênito Esaú, Jacó teve de fugir da ira do irmão e de seu lar em Bersebá. Durante sua viagem rumo a Harã para a casa de Labão, irmão de sua mãe Rebeca, Jacó passava pela terra de Canaã, que havia sido prometida por Deus a seu avô Abraão e a seu pai Isaque como herança. Mas agora, fugindo e sem certezas do futuro, Jacó vagava como um estranho nesta terra que deveria pertencer a seus descendentes. Estas eram terras ainda não conquistadas e povoadas por outros clãs. Naquela noite, a caminho de Harã, Jacó repousa sozinho num lugar chamado Luz. Sua jornada estava apenas começando, mas ele já carregava muitas dúvidas quanto às promessas que Deus havia feito a seus antepassados. Que futuro poderia haver agora para um fugitivo sem lar nem proteção? Foi então que um sonho extraordinário veio perturbá-lo em seu descanso. Diante de seus olhos surpresos desdobrou-se a visão de uma imponente escada, tão alta que se perdia além das nuvens com seu topo alcançando os altos céus. Sua base repousava firmemente sobre a terra, bem ali onde Jacó dormia com a pedra sob sua cabeça. Foi então que Jacó viu, nesta imensa escada acima dele, multidões de seres alados, subindo e descendo, trafegando incessantemente os degraus que uniam a terra e o céu. Eram mensageiros divinos, anjos luminosos em sua incansável missão de servir ao Criador. Alguns subiam em direção às alturas, empunhando trombetas e harpas, entoando cânticos angelicais. Outros desciam à terra trazendo vasilhas douradas, talvez contendo as preces dos homens ou as bênçãos do Senhor, mas todos muito esforçados em cumprir seus propósitos numa linda coreografia sobre o eixo entre a terra e o céu. Jacó observava maravilhado e temeroso, pois aquela visão noturna lhe revelava mundos além daquele que sempre conhecera, além do pó e dos desafios terrenos cotidianos. Ali estava diante de si um vislumbre do próprio céu, sua conexão tangível com a terra firme, e a prova viva de que existiam outras realidades superiores. Ajoelhado, ainda perplexo com aquela visão maravilhosa, Jacó ouviu a voz de Deus dos altos céus. O Criador lhe fez incríveis promessas, dizendo que aquelas áridas terras onde agora repousava, no futuro, pertenceriam aos seus descendentes. Deus renovou a Jacó as mesmas promessas feitas a gerações a seu avô Abraão e depois a seu pai Isaque. Sua linhagem se multiplicaria, tornando-se uma nação tão numerosa quanto os grãos de areia, que se espalharia por todas as direções. Os filhos e netos de Jacó um dia cobririam aqueles territórios de lado a lado, estabelecendo seu domínio sob a bênção do Altíssimo. Gênesis capítulo 28, versículos 13 e 14. Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente e ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Esta era a dádiva do Criador para o jovem desterrado. Ali onde antes não passava de um lugar isolado para dormir, Jacó recebia dos céus a posse sobre aquelas terras, junto à extraordinária promessa de que seus descendentes as povoariam amplamente. Por gerações sem fim, ainda ajoelhado e tremendo, Jacó ouve a voz do Senhor novamente chamando seu nome. Gênesis capítulo 28, versículo 15. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Ergueu os olhos assombrados e Jacó viu a glória do Altíssimo resplandecendo sobre a escada. Por que ele, um fugitivo solitário caminhando para o desconhecido, mereceria estas bênçãos do Criador?
A promessa era clara e sincera. Em sua jornada, o Senhor o protegeria, defendendo-o de todos os perigos, desde flechas voando até feras na escuridão da noite, a cada passo do caminho. Quando as forças lhe faltassem e só pedras lhe servissem de travesseiro, ainda assim o Senhor dos Exércitos estaria velando seus sonhos. Aquele fugitivo de outrora agora caminharia acompanhado da glória celeste, sob sua guarda e direção. Jacó acordou assustado, ainda ouvindo o eco poderoso da voz divina que chamava seu nome. A visão da glória celestial, a escada magnífica e os anjos brilhantes tinha desaparecido com o amanhecer. Confuso, olhou para o amanhecer e soube que aquilo não tinha sido um sonho qualquer. Ali, no mesmo lugar onde havia descansado, Jacó agradeceu ao Senhor com louvores e bênçãos. Emocionado, olhou novamente para o local desolado que tinha escolhido apenas como um ponto de parada em sua fuga. Quando poderia imaginar que entre aquelas pedras haveria uma conexão com Deus? Ou que sob o céu estrelado que o envolvia existiria uma escada para o céu? Então Jacó falou com a voz trêmula pela emoção, conforme Gênesis capítulo 28, versículo 16. Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Quantas vezes ele já havia passado por aquelas bandas indo a Harã ou voltando, sem sequer desconfiar que pisava em terreno sagrado? Quantos já haviam dormido naquele chão pedregoso, alheios à glória oculta naquele lugar? Mas agora ele, Jacó, filho de Isaque e neto de Abraão, havia visto com seus próprios olhos. Ali estava nada menos que a casa de Deus, a porta do céu. E o Altíssimo lhe abriu os olhos e renovou suas promessas eternas. Como profundo agradecimento, Jacó derramou óleo sobre aquela pedra comum, que havia servido como travesseiro, consagrando-a como um monumento. Em seguida, ele levantou a cabeça, observando o deserto ao redor, que agora parecia diferente aos seus olhos. Selecionou um cordeiro perfeito de seu rebanho, construiu um altar de pedras no local e sacrificou o animal ao Senhor, acompanhando-o com oferendas de vinho e óleo. Com a fumaça elevando-se aos céus, ele comemorava com grande alegria. Ao reconhecer a santidade do local, Jacó o renomeou como Betel, significando casa de Deus, pois tinha visto o céu se abrir e anjos subirem e descerem na sua frente. Nesse lugar, o Altíssimo reafirmou com ele a aliança estabelecida com seus antepassados. Então, esse deserto seria conhecido para sempre como Betel. Então, com o peito inflamado de fé, Jacó fez um voto solene perante Deus, conforme Gênesis capítulo 28, versículo 20. Se o Senhor me acompanhar e proteger nesta jornada a que me lanço, se me der pão para comer e vestes para meu corpo, se em paz me trouxer de volta à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E desta pedra que me trouxe revelações divinas, farei uma casa ao Senhor. Jacó elevou sua voz e braços ao céu, firmando uma aliança com o Criador, o Deus Altíssimo de seu pai e avô. Comprometeu-se a dedicar-se completamente àquele que lhe mostrara favor e proteção. Em agradecimento por suas bênçãos e defesa, Jacó prometeu honrá-lo como seu único Deus, prestando-lhe culto e oferecendo sacrifícios todos os dias de sua vida. Assim, foi estabelecido um compromisso solene entre Jacó e o Senhor. A história da escada de Jacó é uma narrativa universal, tocando em questões profundas sobre nossa existência e nossas aspirações espirituais. Ela simboliza a conexão entre o céu e a terra, o humano e o divino. É uma ideia que transcende culturas para buscar a salvação e a comunicação com o divino. E assim como o Senhor falou com Jacó, ele fala com todos nós. Estou contigo e te guardarei por onde quer que fores.